Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui neste dia, né, para a nossa aula. Continuando o nosso tema, nós temos estudado sobre o livro de Salmos. Vamos fazer uma rápida revisão da semana passada. Passada não, retrasada, né? Porque na passada nós não tivemos, foi o Dia das Mães. Nós falamos sobre o 5º livro de Salmos, porque na Bíblia hebraica nós temos a divisão. Primeiro livro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Cada livro tem suas características, ideias predominantes, vários assuntos com ideias predominantes. Chegamos no 5º livro. Nesse 5º livro, a ideia predominante são as festas e os cânticos de peregrinação, de romagem ou de degraus, como nós já falamos, né? São cânticos que os hebreus, os judeus, eles cantavam 3 vezes ao ano, quando eles iam ao templo celebrar as festas. Falamos sobre a festa da Páscoa, né? Que é a festa que eles adoravam a Deus, agradecidos pela libertação do Egito, né? Depois, a segunda festa, festa de Pentecostes, a festa em que o povo subia para dar ações de graças ao Senhor pela colheita de grãos, pelo êxito da colheita de grãos. E a terceira festa, que era no 7º mês, entre os nossos meses, setembro e outubro, né? Os meses deles, meses de Tishri ou Tishirei, festa dos tabernáculos. Era uma festa em gratidão a Deus pelo fim da colheita das frutas, ou seja, da uva e da oliveira. Então, essas eram as 3 festas que eles tinham e eles cantavam na subida ao templo. Eram milhares de pessoas. Às vezes, a gente falando de festa, parece que são as nossas festas que, no máximo, às vezes, nós colocamos 500 pessoas, mas eram milhares de pessoas que chegavam ao templo para agradecer a Deus por livramentos, por colheita, né? E quando assim eles faziam, eles não iam calados. Por isso que se chama cânticos ou salmos de peregrinação, de romagem ou degraus. Eles iam cantando, salmodiando. E na aula passada, nós vimos que dos salmos 120 ao 134, esses salmos são salmos chamados de peregrinação, romagem ou degraus. E começa a partir do Salmos 120, vai até o 134. 15 salmos, cânticos, que era nesse tempo que eles eram entoados, ou seja, orações entoadas ao Senhor, que saía lá do coração, e os salmistas fizeram esses salmos, registraram esses salmos, e o povo ia salmodiando, cantando, em cada momento, em cada motivo, eram todos com algum motivo. E nós vimos na aula passada, do 120 ao 123. Hoje nós vamos ver mais um grupo. Por favor, abram as suas Bíblias e, como sempre, com um caderninho de anotação ao lado. É muito importante nós entendermos como era o coração daqueles salmistas ao escrever e do povo a abraçar, a perpetuar esses salmos.
Hoje nós vamos para os Salmos 124, tá? Salmo 124, ele tem como tema, como ideia, que só Deus pode livrar o seu povo. É um salmo em que eles entoavam quando eles estavam chegando num determinado ponto, ainda longe do templo. O templo que ficava lá no Monte Sião, o templo alto, o templo portentoso, né? Apesar de que eles achavam de uma beleza incomum, eles tinham prazer em ver, mas eles não esqueciam que não era o templo que eles tinham que adorar, mas a Deus é que tinha que a adoração deles chegarem ao coração de Deus. Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Durante essa longa caminhada, o povo recebia livramentos de Deus. Como nós vimos na aula passada, eram vários livramentos. Livramentos de homens maus, livramento de feras, de serpentes, de espinhos, de assaltos que nós vimos aos peregrinos, que isso acontecia. Tudo isso. E eles, a todo ano, eles agradeciam pelos livramentos e por todos os outros livramentos que eles tinham logrado da parte do Senhor para a vida deles. Assim conosco, se nós fizermos um paralelo, é a mesma coisa. Quantos livramentos nós passamos em nossas vidas que nós muitas vezes nem sabemos. Mas hoje mesmo, quantos livramentos neste dia, num pequeno espaço de tempo, o Senhor já nos concedeu. E eles cantavam aqueles salmos que aqueles salmistas escreveram, eles tomavam aquilo como uma canção. E tudo isso eram ações de graças. Segundo salmo de peregrinação, mais uma vez nós estamos estudando os 15 salmos de peregrinação, de romagem, de degraus, né? No 5º livro. O próximo, Salmo 125, é um cântico de peregrinação. Lerei os 2 versículos, os 2 primeiros versículos, porque é um salmo que fala da segurança daquele que confia em Deus. Quando nós confiamos em Deus, existe uma segurança em nossas vidas. Nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. Nós lançamos sobre Ele o nosso medo. Principalmente as nossas inseguranças. Vamos ler. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que declaração de confiança.
que aquele povo tinha no Senhor. Existe apenas uma comparação, mas uma mera comparação. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Ou seja, eles olhavam e via o templo lá no Monte Sião. E a comparação era que aqueles que colocaram a confiança no Senhor não ficará abalado, mas continua firme para sempre. Eles viam de longe uma fortaleza da cidade, lá do templo, e eles ficavam admirados com tanta grandeza. Era muita grandeza. E ali eles tinham a sensação, eles sabiam que a presença de Deus era grandiosa. Não era o templo, mas era uma grandeza em que eles podiam confiar no Senhor. Depois nós vamos para o Salmos 126. Alguns salmos, desses de peregrinação, de romagem, que nós estamos estudando neste tempo, nosso estudo sobre salmos, eu lerei por inteiro. Salmos pequenos, menores, para que nós venhamos a entender como era o relacionamento do povo com Deus. E esse relacionamento é o mesmo relacionamento que nós devemos ter com o nosso Deus. Gratidão, fé inabalável, porque eles precisavam ter uma fé inabalável para fazer essa declaração de confiança. Salmo 125, vamos lá. O cetro dos ímpios, continuando, não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os maus feitores. Aqui, eles sabiam que a sua maior proteção estava em Deus. Por isso que eles, nas perseguições que aconteciam com eles, na vida deles, eles tinham a certeza em quem eles poderiam confiar, em quem eles poderiam colocar as suas vidas à disposição. Esse é um momento maravilhoso de colocar a vida à disposição de Deus, sabendo que com Ele tudo é possível, de acordo com a vontade dEle. No 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse Salmo 126, de peregrinação, de romagem, ele tem uma peculiaridade toda especial. Que nós, que moramos, vivemos no Ocidente, às vezes não conhecemos o aspecto geográfico de Israel. Nós conhecemos
o aspecto geográfico da onde nós vivemos, né? Muitas vezes nem se conhecem. Aqui, por exemplo, nós temos no Rio da Prata cachoeiras e rios que muitas pessoas que moram aqui na redondeza, no entorno, nunca foram, nunca conheceram. E às vezes, quando nós lemos estes salmos, muitas vezes em festas de aniversário, em reuniões, lê-se sempre um pedacinho, de fato, né? Salmo 126, 3, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Mas o tema deste salmo está aqui no versículo 4, que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Vamos fazer um estudo sobre torrentes do Neguebe. E aí nós vamos entender esse versículo, entender o cântico, esse Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Neguebe. Neguebe, vocês estão vendo aí o mapa, lá na parte sul. A parte sul é a parte embaixo do mapa. Mas quando nós olhamos essa parte sul, nós vemos que existe uma elevação aí no Neguebe, uma grande elevação. E Neguebe, aí este local, o Neguebe quer dizer deserto. E esse local era um deserto. Mas existe um paradoxo, como as torrentes do Neguebe, porque torrentes, nós sabemos que é um curso de água impetuosa. Isso que são torrentes, não são nascentes, não é uma biquinha aberta. Mas como que existem essas torrentes no deserto, se o deserto é um lugar árido, é um lugar seco? Vamos lá. No final de setembro e outubro, continua, mas nós estamos falando lá do passado, aí no Neguebe, no deserto, nessa elevação, porque era um local montanhoso, era de o solo, ele era muito ressecado, porque era muita poeira o ano inteiro. Quando chegava final de setembro e outubro, vinham as festas. E logo depois vinham chuvas, mas chuvas torrenciais nesta região. Como o solo era impenetrável por ser do deserto e por acumular durante o ano uma poeirinha chamada loess, a água que descia, a chuva, descia como uma torrente. Quem já viu uma cachoeira sabe o que é isso. Só que ela ia descendo, e lá na base da montanha, essa base, ela ia formando, era muita água, como se fosse um grande lago, com muita água, e a água descendo. Essa água, ela era propícia para aqueles agricultores que moravam no entorno, para que pudessem molhar as suas plantas, molhar tudo aquilo que ia permitir para o próximo ano uma grande colheita. Por isso que diz, restaura, Senhor, o salmista fala, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Aí nós entendemos o porquê que o salmista fez este salmo, retratou, e o povo passa a cantar, depois de anos, quando vai caminhando, o caminhando e cantando, como eu falei para vocês,
quinto livro, esses 15 salmos, né? Eu intitulei Caminhando e Cantando, porque eles não ficavam calados. Cantando orações, cantando esses hinos que são os salmos. E o restaurar a sorte como as torrentes no Neguebe, era isso. Eles sentiam-se gratos em saber que a colheita ia ser grandiosa pelas torrentes no Neguebe deserto. E aí, se nós fizermos uma aplicação para as nossas vidas, nós também somos restaurados. Principalmente, Deus nos restaurou quando enviou a Jesus Cristo para nos livrar do deserto da nossa alma. Alma cansada, alma do pecado, mas o Senhor, com a sua torrente de águas vivas, como nós conhecemos a Jesus, um rio de águas vivas, Ele restaura também a nossa vida espiritual. Ele nos restaurou. Ele trouxe para nós algo além da nossa compreensão. A plenitude da salvação em Cristo Jesus. Essa é a restauração da torrente do Neguebe, da torrente de águas vivas, daquele que precisa ter um encontro com o Salvador, daquele que precisa conhecer a habilidade que Deus tem para restaurar a vida. Ela está além da nossa compreensão. Basta que nós coloquemos as nossas vidas nas mãos dele, reconhecendo que ele é aquele que restaura as torrentes do Neguebe, desse deserto. E no versículo 6 diz assim, 5, 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes de alegria. Nesse momento nós precisamos desses feixes de alegria. Nós precisamos querer a cada dia restauração. A restauração da nossa alma, até do nosso físico, porque vemos tantas pessoas enfermas, abaladas, precisando de uma restauração. E aí nós fazemos uma pergunta: como é possível no deserto haver torrentes? Se torrente no dicionário diz que é abundância de água, como é possível? Só o Senhor, o nosso Deus. Salmos 127, que diz que é um salmo que ele reflete a proteção que o salmista, e no caso, que os romeiros faziam pedindo proteção pelas suas famílias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Durante a caminhada, todos pediam proteção das suas residências que eles tinham deixado, da onde eles saíram, mas eles pediam ao Senhor, principalmente, pelas suas famílias, pelos seus entes queridos. A família é tão importante, como era tão importante para eles, hoje é tão importante para nós. Como nós ficamos tranquilos quando nós entendemos que aqueles que nós amamos, eles também confiam no Senhor. Às vezes, numa família, um confia no Senhor e ninguém mais. Às vezes, uma grande família.
E o Salmo diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Não é desculpa para nós sermos preguiçosos, não. E a palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, não coma. Não é isso. É não colocarmos no nosso trabalho, não colocarmos nas coisas que temos para edificar a casa, para se edificar a nossa casa, o nosso lar, só se o Senhor estiver conosco. De outra forma, é muito difícil. Hoje, nós paramos aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar a fazer um estudo desses salmos de romagem, de peregrinação. Nós vamos entendendo como estava o coração do salmista, ou os corações dos salmistas. E vamos orando, aprendendo a orar como convém, e às vezes nós lemos, achamos que é algo tão distante de nós. Mas aquele que recebeu a inspiração de Deus para escrever era alguém como nós. Tristezas, angústias, lamentos, mas com muita alegria, com muita gratidão. Que nós possamos, irmãos, lermos mais a Bíblia, porque leia a Bíblia e serás feliz. Por que leia a Bíblia e serás feliz? Porque o Senhor nos revela a confiança que nós precisamos ter nele, o relacionamento que nós precisamos ter nele. Que o Senhor Deus possa nos proteger, nos guardar, e que nesses tempos de dificuldade nós possamos ter a fé inabalável, confiar que o nosso Deus, Ele é uma fortaleza em nossas vidas. Que Deus abençoe a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E as atividades eu estarei colocando nas classes, tá? Os professores vão repassar as atividades para que vocês possam, durante a semana, ler a Bíblia e fazer os exercícios. Deus nos abençoe.